Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Contos e Fantasias. Por Maria Amália Vaz de Carvalho. Primeira parte. Capítulo 1 Uma História Verdadeira. 1. Era uma fisionomia incaracterística, apagada, tristíssima. Não se podia dizer a idade que tinha, nem mesmo se tinha idade. Tanto podia ter 30 ou 40 como 70 anos. Curvado pela idade ou pelos desgostos? Encanecido porque os anos tinham corrido por sobre a cabeça dele, ou porque lhe tinham pesado duplamente sobre os ombros débeis? Quem o podia dizer? Era uma organização acanhada e rachitica, podia mesmo chamar-se incompleta. Para ele com certeza que a adolescência não tivera as suas madrugadas azuis tão gorjeadas e tão festivas, nem a virilidade tivera a fanfarra estridente dos seus clarins, a florescência escarlate dos seus rosais voluptuosos. Tinha sempre vivido debaixo de uma estranha pressão dolorosa. Dependera de todos primeiro porque era fraco e inerme, depois porque foi pobre, dependente, sem aquela áspera dignidade que os atritos da vida tornam mais rude, e que é a armadura moral que salvaguarda o homem nos duros combates sociais. Nasceu numa casa opulenta que lhe não pertencia, cresceu no meio de um luxo de que seus pais eram parasitas voluntários, e de que ele era, parasita inconsciente. Começara por ter medo de tudo e de todos, um medo que não raciocinava, que não sabia, que não indagava mesmo a sua própria origem. Nasceu assustadiço como certos animais silvestres, e toda a vida conservou a mesma expressão inquieta e medrosa da lebre perseguida. Em primeiro lugar tinha medo de seu pai, um homem alto, espadaúdo, plitorico, de voz grossa e modos brutais, que comia como um abade, que bebia como um lansquinete, que praguejava como um carreiro, e que se vingava nos poucos entes que tinha debaixo do seu domínio, das complacencias servis, que era obrigado a mostrar aos que o mantinham naquela farta ociosidade de comensal que só goza e não paga. Depois tinha medo de sua tia, a dona da casa, a senhora, a suzerana ante a qual todos se curvavam submissos. E no entanto ela era bonita, delgada, flexível, muito branca. Uma figura ideal de pintor inglês. Mas que culpa tinha ele, o pequenino pária, se os olhos dessa graciosa e delicada senhora lhe pareciam frios e metálicos, com umas cintilações azuladas como as do aço fino? Se as suas mãos esguias e brancas se lhe afiguravam duas tenazes que podiam aperta-o até o torcerem todo, até o espirrelarem e fazerem dele e do seu pequeno corpo tão fraquinho, uma grotesca massa informe, que o mundo inteiro pisasse, onde o mundo inteiro cuspisse. Seria a alucinação daquele cerebro enfermo e condenado a cismas doentias? Quem sabe? O caso é que o sentia, e que nunca pudera esquivar-se a essa preocupação intensa e dilacerante. Um destes dos entes que dominaram de estranho terror a sua infância, maltratava-o nas explosões brutais de seu temperamento de touro bravo. O outro, a senhora, muito altiva, muito fria, muito desdenhosa, nem sequer lhe falava. Olhava-o às vezes como se olha para um animal repugnante, para um sapo, ou para uma carocha, e passava adiante, imperturbável e olímpica. Havia porém um outro ser, dos que mais em contato estavam com ele, que nem o maltratava, nem o desprezava com a glacial frieza do seu desdém. E contudo era desse que ele tinha ainda mais medo. Era seu tio, uma figura original, uma fisionomia de titã, que por um engano qualquer da natureza não pôde conseguir passar de anão. Seu tio. Como esta individualidade extraordinariamente acentuada, como este rosto irônico, irregular, convulsionado,
dominou para sempre o destino obscuro da infeliz criança que eu conheci já velho. Seu tio não o perseguia, nem lhe manifestava uma repugnância muda, pelo contrário. Chamava-o continuamente para o pé de si, ensinava-lhe quando estava só palavras esgares, visagens grotescas que lhe fazia repetir diante de gente, num coro de gargalhadas ásperas e hostis como gumes de espadas. Vestia-o de um modo desusado e extravagante, vestia-o de marujo de escócis, com as suas pequenas pernas magras, trigueiras ossudas, numa nudez friorenta que lhe dóia e o fazia tiritar, vestia-o de tirolês, o que lhe dava um aspecto cômico que arrebentava com riso a criadagem. Às vezes nos seus dias de melhor humor saía com ele, que tinha apenas 7 anos de idade, de casaca, chapéu alto e berloques na cadeia do relógio. Tinha tempos em que não podia passar sem a sua companhia. A criança era a única distração do anão. As caricias desse homem singular, de olhar faiscante, de cabeladura revolta e elétrica, de voz sonora e rica de inflexões estranhas, doíam porém ao pequeno muito mais do que os desprezos ou os macos tratos dos outros. Ao pé deste sentia-se perseguido, ao pé da Quelly sentia-se humilhado. Um dia o Marques, o tio do pequeno Tadeu era Marques, achou cômico mandar introduzir a criança no cofre acharoado que havia junto ao fogão do gabinete de trabalho, destinado a guardar a lenha ou o carvão que se consumia. De minuto em minuto abria-se a tampa e saía a cara vermelha e congestionada do pequeno, uma cara de animal assustado, o que divertia extraordinariamente as visitas. Outra vez numa ceia alegre em que havia rios de champanhe e risadas cristalinas de mulheres, Tadeu com um fato de meia preta a cobrir-lhe o todo, e dos castiçais nas pequenas mãos, servia de centro agachado numa posição grotesca no meio da mesa. Saiu dali com uma febre que o teve um mês entre a morte e a vida, delirante, sem conhecer ninguém, com a mãe debulhada em lágrimas à cabeceira. Mas Tadeu não gostava de sua mãe. Era uma criatura tão débil como ele, pálida como uma defunta, inerme e estúpida sem vontade. As lobas defendem os seus filhos, a mãe de Tadeu não o sabia defender. Entregava-o às coleras descompostas do pai, aos desprezos gelidos da tia, aos caprichos monstruosamente cômicos do Marques, às apupadas brutais das aias e dos lacaios, aos risos das visitas, ao pasmo desprezador das outras crianças que iam àquela casa opulenta e ruidosa, acompanhadas por seus pais, vestidas de veludo, com plumas nos seus lindos chapéus, o ar grave de meninos bem-criados, e que não tinham licença de brincar com aquele pequeno estrião, feio, ridículo, doente, com gesto de epileptico, com fatos de palhaço e com soluços de mártir. 2. Um dia, porém, fez-se na vida atormentada e tempestuosa do pequeno Tadeu, uma claridade de luar, uma claridade opalizada e doce. Houve tréguas nos seus vários martírios, e sua mãe, numa bela manhã de primavera em que os pássaros cantavam ao desafio nas grandes árvores do jardim, levou-o pela mão, pé ante pé, a um quarto forrado de cetim cor-de-rosa, um quarto digno de servir de habitação à fada mais linda que uma fantasia de poeta oriental houvesse imaginado. Naquele quarto havia um ninho todo branco feito de rendas de fitas de cetim, de penugem de pássaros, e nesse ninho dormia uma criancinha que parecia uma rosa. "É tua prima", murmurou baixinho a mãe de Tadeu, enquanto este, mudo, surpreso, extasiado, fitava os seus olhos vítreos, onde o jubilo acendia uma luz desusada, nos grandes olhos luminosos e pasmados do bebê que acordara. Oh! Como Tadeu adorava aquela criança! Como na sua vida houve de repente um ficto, uma esperança, uma luz. Sua tia, uma vez em que a bebê chorava muito nos braços da ama, dissera a Tadeu com uma voz menos glacial do que o costume: "Tadeu, brinca com a prima a ver se ela se cala."
E ele fizera calar a rabugenta pequerrucha. Desde esse dia soube-se que a menina tinha o insólito capricho de adorar Tadeu, de rir quando ela estava de joelhos dobrados sobre o seu berço, de chorar quando alguém o levava dali para fora. A ama tomou o costume de o chamar e de o fazer estar horas e horas a entreter a menina. Ao princípio ele fazia-lhe caretas e momices, como as que usava fazer para divertir seu tio. Depois, sem bem perceber por que adotou outro sistema inteiramente oposto. Percebeu que a pequenina não queria um bobo, como esse espírito embotado e pervertido que o victinhara com os seus caprichos. O que a bebê queria, na ingenuidade adorável do seu despotismo infantil, era um companheiro de seus brinquedos, um socio, um escravo que a adorasse. Tadeu era tudo para ela. Queria-o perto da grande tina em que tomava o seu banho de manhã, queria-o junto da pequena mesa de nácar onde a ama lhe dava as sopinhas, queria-o no berço ao adormecer, queria-o no jardim, à sombra das árvores, sobre a areia finíssima, onde se rolava, vestida de rendas brancas, a rir como uma perdida. Chamaram-lhe Margarida. Margarida quer dizer perola. E Tadeu, que vira muitas vezes sua tia vestida de baile, achava um nome muito bem posto àquela criança branca, transparente, loura e idealmente graciosa. Oh! Tadeu ainda andava muita vez vestido de marujo, de granadeiro, de tirolês e de alferes, ainda o introduziam no cofre da lenha, ainda o faziam fumar um charuto depois de jantar, cheio de ânsias, de náuseas, de gritos abafados de angústia. Mas que importava? Logo que podia, escapava-se para o quarto da fada, para o estojo cor-de-rosa da sua perola, da sua Margarida, e então eram risadas sem fim, eram corridas delirantes por sobre o tapete, era um papaguear de duas aves felizes. Margarida, com a idade, ia se fazendo despotica. Pudera. Ou ela não fosse mulher, e estremecida pelo seu humilde escravo. Mas era assim mesmo que ela a queria. Quando as mãozinhas polpudas e brancas de Margarida lhe batiam, Tadeu sentia-se feliz como um rei. Quando ela o obrigava a agachar-se no chão para lhe servir de jumento, o rapazinho tinha tentações de rinchar de prazer, fazendo o passo bem ao vivo. Porque no fim de contas, apesar de todas as suas adoráveis crueldades, Margarida gostava dele. A presença de Tadeu iluminava de risos o seu rosto oval, coroado de cabelos louros anelados, o seu rosto a um tempo angelico e gaiato. Margarida não o achava feio, nem tolo, nem ridículo, nem doente. Não desprezava a fraqueza dos seus braços, nem a pobreza absoluta da sua imaginação. Pelo contrário, admirava-o. Sim, e ela dera-lhe essa sensação poderosa e extraordinária, a sensação dos que se veem admirados com ingenua confiança. Margarida pedia-lhe coisas enormes, com uma serenidade inefável de crente. Pedira-lhe um ninho de melros e o que é mais, conseguira que ele, tão medroso, tão débil, tão assustado, trepasse pelos braços nodosos de uma grande árvore e lhe fosse buscar lá acima. Que triunfo este dela ao ver satisfeito seu capricho, mas que triunfo maior ainda o dele ao compreender que alcançara essa coisa prodigiosa, que nem nos sonhos mais arrojados das suas noites de febre ele ousara até ali conceber. Um dia Margarida, em frente da quelle rasgo assombroso de valentia que coloca Tadeu ao lado dos maiores heroes, pusera-se grave, meditativa, e apontando com serena majestade para a lua que se reflexa num tanque do jardim, pedira a lua ao seu amigo Tadeu. Está claro que ele lhe não pôde dar, mas gostou daquilo. Percebeu que o julgavam capaz de coisas grandes, de levar a cabo empresas impossíveis, e esta ideia acento agudo a que alguém tinha da sua força, fê-lo crescer aos seus próprios olhos. O Marques, conhecendo que o pequeno deixara de ser seu joguete,
simplesmente para ser joguete de sua filha e herdeira, aplaudiu-se de lhe haver dado aquela educação especial, e proibiu que o distraíssem, fosse sob que pretexto fosse, das suas novas funções. Margarida era ainda muito pequenina para entreter os pais. Ele precisava das excitações da política, das lutas do parlamento, dos sorrisos falsos ou verdadeiros, caros ou baratos das formosas mulheres, do jogo, da ambição, do amor, da violência corrosiva de todas as pequenas e grandes paixões. Ela precisava do luxo, das joias que cintilam, das sedas que se quebram em ondulações brilhantes, do coro das adulações mentidas, de todas as efêmeras alegrias que só o mundo lhe podia dar. Para ambos Margarida seria um remorso, se a não vissem tão nédia, tão roliça, tão alegre, com chispas de travessura maliciosa no olhar, sempre acompanhada do seu pequeno amigo, submisso e fiel como um cão. Deixaram-os, pois, crescer e viver juntos sob o olhar das aias, sempre um pouco hostil para Tadeu, e por isso tanto mais insuspeito. Foi o verdadeiro paraíso que este conheceu na terra, foi a sua idade de ouro. Raentes que nunca nem por um instante só conheceram a completa aventura. São de todos os mais desgraçados. Tadeu mais tarde podia ao menos recordar-se. E ele sabia apreciar tão bem aquelas alegrias, que em manhã abençoada tinham caído sobre a sua pobre cabeça. Um dia Margarida travessa e caprichosa como era, desatendendo todas as advertências de Tadeu, deixara-se cair dentro do tanque do jardim. O pequeno não sabia nadar. Que importa? Sem premeditação, sem raciocínio, obedecendo a um instinto de dedicação inteiramente canina, deitou-se nágua atrás dela. As criadas acudindo, tiraram do tanque as duas crianças abraçadas. Imagine-se o que iria em casa. Tadeu, castigado severamente, não quis condenar a sua amiguinha para se salvar a si. Foi ela que, soberba, graciosa com a sua majestade de pequena rainha, disse aos pais: "Não batam nele. Ele pediu-me que não fosse. Eu é que quis ir." Acharam-na adorável, encheram-na de caricias e de gulodices, mas ninguém pensou na ação tão simples e tão heróica do pequeno Tadeu, a quem tinham posto a alcunha de medroso. 3. Foi assim que Margarida fez 9 anos. Era linda e indomita. Tinha um corpo airoso, flexível e forte. Ninguém oprimira nunca aquela altiva natureza aristocrática. Daí a sua isenção, a liberdade dos seus movimentos, o fulgor radioso dos seus grandes olhos azuis, onde um observador veria talvez as cintilações metálicas que davam tamanha dureza ao olhar de sua mãe. Margarida tinha uma vontade de ferro, e uns nervos de mulher caprichosa. Quando a professora alemã que seus pais mandaram buscar, quis sujeitar o seu espírito a uma certa disciplina, Margarida revoltou-se num ímpeto de insubordinação selvática. Tivera criadas que a serviam, um escravo que tremia diante dela, e pais que transigiam com todos os seus pequenos desejos de criança. Dera-se bem naquele meio, não queria outro, não o aceitava, nem curvaria a sua cabecinha ereta e firme com uma aureola de anéis de ouro a cerca-la, a nenhum domínio que não fosse o da sua vontade. Um dia Tadeu ouviu falar vagamente numa viagem que seus tios iam fazer ao estrangeiro, e viu começar os preparativos para ela. Ficou no céu. Viveria só na grande casa com Margarida e o rancho dos criados. Seriam livres. Ela teria um balouço no jardim, uma rede brasileira no quiosque, e um barquinho no lago. Eram os seus 3 sonhos ainda irrealizados. Tadeu dirigiria todos os trabalhos. Diria aos operários que tinha 16 anos, e que era sobrinho do Marques. Os operários haviam de respeitá-o.
Eles não tinham precisão nenhuma de se rir do seu corpo enfesado e raquítico. Não é preciso ser-se atlético para se ser respeitado pelos homens a quem se paga. Tadeu havia de arranjar algum meio de lhes pagar. Andava então doente e esquisito, com uma excitação nervosa que o torturava. O seu afecto por Margarida tivera uma recrudescência violenta e dolorosa. Tinha vagos pressentimentos que o faziam chorar. Parecera-lhe que sua tia, uma vez, ao encontrá-o num corredor, olhara para ele com uma aguda ironia malévola. Não sabes, Tadeu? Gritou Margarida entrando como um raio de sol no quarto onde costumava brincar com o primo. Não sabes? E atirou-lhe negligentemente aos pés com um feixe de flores e de folhas verdes que estivera colhendo na quinta. Também eu vou com o papai e a mamã. Vamos a Paris, muito longe, muito longe. Estive à escuta, percebi umas coisas mas não percebi outras. Falaram num convento, no Sacré-Cœur. Sabes o que é? Tadeu sabia. Não disse nada, mas no outro dia não pôde levantar-se da cama. Tinha dores em todo o corpo e um grande cansaço, como de quem deu uma larga caminhada. Gemia baixinho abrasado em febre, e quando pediu muito humildemente com medo de recusa para ver Margarida, disseram-lhe que a doença dele podia pegar-se e que as meninas não iam ao quarto dos homens. Pois isto é um homem? Pensava Tadeu desolado. Margarida de endoidecida com a mudança, com o movimento, com a expectativa de uma existência desconhecida e nova, esqueceu-se completamente do enfermo. Partiu sem pedir sequer para lhe dizer adeus. Quando Tadeu, ao cabo de um mês de doença, saiu do quarto com o rosto macilento, abatido, cansado, como o de um velho, com a espinha dobrada e as magras pernas vacilantes, pediu para ir ao quarto onde brincava com a sua perola, e agachou-se a um cantinho a chorar com uns uivos dolorosos, com uns uivos caninos que faziam mal. Sentia-se para sempre só. 4. O Marques tinha ido sozinho para a França. Foi ao que se dizia buscar a filha ao Sacré-Cœur. A educação de Margarida devia estar completa. Fora-se embora com 9 anos de idade, e haviam já passado 7 depois que ela partira. 7 anos, que longo período! A casa dos Marqueses era pouco mais ou menos a mesma coisa. Tadeu perdera sua mãe, mas aquela figura apagada, melancólica, de uma debilidade de valetudinaria, pouca falta havia feito no palácio iluminado e radioso. O Marques, aconselhado por alguma pessoa de juízo e de caridade, tinha consentido a que logo depois da partida de Margarida, seu sobrinho entrasse para um colégio. Também já lhe não servia para nada. Com o seu corpo magro e desengonçado, um corpo de funambulo, um corpo de grotesco, tinha melancólias quixotescas que incomodavam quem o via. Os criados deram por mais de uma vez com o rapazola a chorar de bruços num recanto do jardim, chamado o Canteiro de Margarida. Era um pequeno espaço semeado de flores, onde principalmente abundavam os malmiqueres brancos, que tinham o poético nome da filha do Marques. Havia ali uma grande árvore, um castanheiro copado, cuja rama folhuda abrigava as longas cismas dolorosas de Tadeu. Não se podia consolar. Era ali naquele sítio fresco esmaltado de flores, exalando um cheiro agreste e sadio, que ele se deixava ficar horas e horas esquecido de todos, numa espécie de letargo bestial, o letargo de um animal ferido. E desfiava na memória todo o seu passado, toda a vida que vivera, abandonado, desprezado, perseguido de chufas ou de maus tratos, de caprichos humilhantes ou de observações glacialmente desdenhosas. Só ela nunca o ferira, só ela foi no seu viver de cão apedrejado um consolo dulcíssimo, uma nesga do céu que se entreabrira.
Só ela nunca se tinha rido à custa dele, e foi ele, o mísero, o abandonado, o enfermo, que tivera o primeiro sorriso daquela boquinha de rosas, o primeiro beijo daqueles lábios frescos e úmidos de leite. Era feio, era raquítico, era estúpido e desastrado. Todos o conheciam, todos o repetiam em alto e bom som para que ele o não ignorasse, mas ela amava-o. Ela não o dizia, não o pensava, não o tinha notado sequer? Para ela era forte e grande e poderoso. A ele é que Margarida confiara sempre os seus desejos, os seus sonhos, os seus afectos de criança mimosa. Ralhava-lhe às vezes, batia-lhe, quando aspirava ao impossível que Tadeu lhe não podia dar, mas as crianças ricas têm horas de tédio só comparáveis às horas sinistras de um imperador romano, e Tadeu compreende a isso tanto, que antes queria as coleras, do que os desalentos rápidos e violentíssimos da sua perola. Tudo o que houvera bom na sua vida, lhe tinha vindo dela. Dos outros nada. E ele odiava todos os outros, só para poder adorá-la com um culto exclusivo de negro pelo seu fetiche. Não perguntava notícias, para quê? Tinha a certeza íntima de que lhãs não dariam completas, nem verdadeiras. Antes não queria saber nada, do que banalizar a sua idolatria, revelando-a a seus inimigos. Ela também lhe não escrevera, o que o não surpreendera nada. Estava tão acostumado a ser uma coisa inútil e desprezada, que nunca lhe viera a ideia acento agudo a possibilidade sequer de possuir uma carta dela. No entanto, ia adoecendo, definhando, parecia uma sombra. Um médico que o viu torceu o nariz, e deu claramente a entender que aquilo nunca chegaria a ser um homem. Foi então que se lembraram de o mandar para um colégio, em primeiro lugar para não terem o desgosto de o ver a cada passo, em segundo lugar para o distraírem da ideia acento agudo à fixa que o estava consumindo. No primeiro dia em que Tadeu fez a sua entrada no colégio houve uma tal galhofa, um gáudio tão extraordinário entre a rapaziada, que os professores para manterem a ordem tiveram de empregar severos castigos. Não havia meio de o ver sem rir. Tinha um tique nervoso a um canto da boca, tinha os olhos de vidro embaciado, tinha as pernas muito magras e muito cambadas, e um modo de falar tímido, acanhado, medroso que era de fazer morrer de riso os rapazes. Os próprios mestres tinham de fazer esforço para se não rirem quando o viam. Na hora de recreio tornou-se a vítima, o bode expiatório do colégio. Um dia, porém, a brincadeira atingiu tais proporções que degenerou em perversa brutalidade. Tadeu caiu no chão extenuado a lançar jorros de sangue pelo nariz. Do grupo estupefacto e arrependido dos colegiais destacou-se então o mais velho, o mais valente, o que nunca entrava naquelas farsadas brutais, e disse com voz decidida: "Tomo esse pobre diabo debaixo da minha proteção. O primeiro que lhe tocar tem os ossos num feixe." Ninguém se atreveu a responder uma palavra. Henrique de Souza era temido e respeitado. Nas aulas era o primeiro, nas brincadeiras era o mais forte, na luta era o mais destemido. Órfão de pai, era sustentado no colégio pelo trabalho insano da mãe e da irmã mais velha que se haviam feito costureiras para o poderem educar. Henrique fizera-se homem antes de tempo. O seu pensamento fixo era poder pagar a dívida sagrada que contrarira com as duas heróicas e dedicadas mulheres. Quando Tadeu despertou do desmaio em que a fraqueza o mergulhara, fixou os seus tristes olhos esgazeados e humildes na fisionomia meiga e viril de Henrique. Compreendeu que tinha achado um amigo, e caiu-lhe nos braços a soluçar. 5. Tadeu conservara-se 5 anos no colégio, e saíra de lá um pouco mais forte e um pouco menos desgraçado. Henrique, que havia 3 anos tinha completado a sua educação,
e que agora cursava a escola de medicina, nunca deixara de o ir visitar de tempos a tempos, levando-o muitas vezes por ocasião das férias a passar o dia em casa de sua mãe. O moço estudante de medicina dava lições de francês e inglês nas horas vagas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.